Olá, meus amigos, espero que todos vocês estejam bem, pela bondade de nosso Deus. Eu sou o pastor David Abreu e este é o canal Seja Edificado. Se você gostar deste conteúdo, se inscreva e deixe seu like. Se não, dê 2 dislikes honestos e vida que segue para nós, para todo mundo. Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre como obter forças espirituais durante a caminhada cristã. Como obter forças espirituais durante a caminhada cristã. A gente bem sabe que a vida cristã ela é um desafio muito grande, gigante. Ela é uma pedra enorme que nós temos que lidar com ela diariamente. E não poucas vezes nossos níveis de ânimo e energia espiritual eles baixam consideravelmente. Eles são atingidos pelas dificuldades e pelas lutas da caminhada. Isso faz parte. Se você espera viver a vida cristã sem essas batalhas e essas lutas, é porque você nunca entendeu o cristianismo. Você nunca leu Paulo, você nunca leu os evangelhos, você nunca leu a vida de nosso Senhor. Mas se você leu e entendeu, e é de fato um cristão nascido de novo, você sabe que a vida espiritual, a vida na caminhada cristã é uma vida cheia de lutas e batalhas das quais todos nós passamos, todos nós iremos enfrentar. Os santos do passado passaram e nós também vamos passar. Então, nessas batalhas espirituais, nessas lutas da caminhada, nesses desgastes, nesses desânimos, muitos chegam inclusive à beira da depressão espiritual. À beira da depressão espiritual devido ao desânimo e à fadiga ante as batalhas diárias da vida cristã. As lutas, os ataques, os bombardeios espirituais que nós recebemos semana após semana na vida cristã. Pois bem, a fim de evitar esse desgaste, é interessante nós praticarmos alguns princípios. Alguns princípios muito importantes. Aqui vão eles. Primeiro, os meios de graça. O que são os meios de graças? Os meios de graça são meios, são recursos que Deus nos deixou para que a gente assim possa usar em nosso favor, em benefício da nossa vida espiritual. O primeiro grande meio de graça, o qual nós podemos usar, lançar mão para, assim, ter como recurso de força espiritual, de poder espiritual, é nada mais, nada menos do que a leitura da palavra de Deus. A leitura da Bíblia Sagrada, a leitura bíblica diária. Você precisa ler a palavra de Deus diariamente. A Bíblia Sagrada, ela é suficiente para todas as demandas da vida. Não há uma demanda da vida que a Bíblia Sagrada não possa nos suprir, não possa nos responder. Para todas as angústias, todas as agonias, tudo que você passa, tudo que você vive, a palavra de Deus tem uma resposta. Não é à toa que quando Jesus estava sendo tentado no deserto, ele disse isso a Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E toda a palavra que sai da boca de Deus está contida exatamente neste 66 livros que são a Bíblia Sagrada. Então, nós não podemos dispensar a leitura da Bíblia Sagrada. No Salmo 1 está escrito lá que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Deus também deu essa ordem ao próprio Josué, falando para Josué que o sucesso dele estaria exatamente no fato dele manter contato constante, diário, na meditação e na leitura das Escrituras. Muito bem. Então, este é o primeiro meio de graça. O primeiro meio. Você pode conferir, inclusive, isso no Salmo 19 também, né? Tua lei é mais doce do que o mel. Então, o salmista se alimentava da palavra de Deus com muito gosto, trazia aquilo para a vida dele e, de fato, a palavra de Deus era um meio, um recurso do qual ele não abria mão para, assim, viver a vida espiritual, a vida diante de Deus de um modo vitorioso, de um modo poderoso, de um modo em que ele conseguisse seguir avante até o fim. Segundo, oração diária. Sem oração não dá. Temos que orar diariamente. Jesus orava diariamente. Jesus orava diariamente. Várias vezes nós encontramos Jesus orando nas Escrituras. Paulo era um homem de oração, os apóstolos eram homens de oração. Aliás, você pode ver logo no capítulo 6, versículo 1 e 2 ali de Atos, quando eles estabelecem a prioridade da igreja, a prioridade dos apóstolos. Era exatamente se manter na pregação da palavra e na oração. Eles não abriam mão da oração.
mesmo que servir às mesas, servir aos pobres, fazer trabalhos filantrópicos sejam importantes, mas a oração, ela é indispensável. A oração é indispensável. Por isso que os apóstolos priorizaram a pregação da palavra e a oração. Em Atos capítulo 2, você lembra bem, quando o texto diz que os irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam unânimes nas orações, no partir do pão, na comunhão, enfim, a oração está sempre presente como um recurso por onde se obtém forças espirituais. O crente não tem como obter forças espirituais se ele abandona, se ele deixa de lado este recurso da oração. Terceiro lugar, congregar. Congregar é outro meio de graça. Nós precisamos congregar, precisamos estar juntos da igreja, precisamos estar ligados uns aos outros. Nós somos seres gregários, nós somos seres que precisam uns dos outros. Se nós não congregarmos, se nós não estivermos juntos, nós nos prejudicaremos. Por essa razão, nós precisamos estar juntos. Em Hebreus 10 vai estar muito claro lá, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então nós não podemos deixar abrir mão desse recurso que Deus estabeleceu para nós, que é a presença, a comunhão dos santos, estar juntos, fortalecendo uns aos outros, exortando ao ânimo, à força, a prosseguir avante, a perseverança uns aos outros. Nós precisamos congregar. Se não congregarmos, nós estamos falhando feio em algo que é vital e é essencial para a vida cristã, que é a comunhão dos santos, que é a amizade, que é o amor, que é o estar juntos. Ou seja, lembrem sempre que antes até mesmo da família de vocês, das nossas famílias de sangue, a nossa família espiritual é a que vai morar conosco por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Para sempre. Então, se você não gosta de congregar aqui, por que você vai gostar de congregar no céu? Óbvio que não. Então, o começo, a prelibação do céu, da comunhão que teremos no céu, começa exatamente no seio da igreja local. E você e eu, nós somos convocados a congregar segundo as Escrituras. Então, em primeiro lugar, nós temos, para obter forças espirituais, esses meios de graça, certo? Leitura bíblica, oração diária e congregar. Segundo lugar, nós temos, e aqui vai uma dica preciosíssima, leituras de biografias dos santos do passado. Leituras de biografias dos santos do passado. Vocês precisam ler as biografias dos irmãos que nos antecederam na fé. Precisam conhecer como eles viveram, como eles tinham lutas e batalhas semelhantes às nossas e como eles lidaram com isso. Em oração, em leitura da palavra, em perseverança, em meditação, em jejuns. Enfim, congregando, se alimentando do Senhor da palavra. Ler as biografias dos santos é algo profundamente rico, enriquecedor para a vida cristã. O Dr. Martyn Lloyd-Jones costumava ler uma biografia todos os domingos, assim que chegava do culto. Ele dizia que essas biografias colocavam os pés dele no chão, mantinha os pés dele no chão, ou seja, gerava realmente um senso de realidade de vida com Deus, a qual ele não ia cair nem para o lado da soberba e nem definitivamente para o lado do desânimo espiritual, mas mantinha ele com o pé no chão, olhando a vida cristã de um modo equilibrado. A última biografia que eu li, eu quero compartilhar com vocês aqui rapidinho, está escrita por Steven Lawson, O Zelo Evangelístico de George Whitefield. Meus irmãos, que texto, que maravilha foi a vida desse homem. Um grande pregador da palavra de Deus. Como nós precisamos ler as biografias desses homens. Ver como eles lidaram com as dificuldades da vida, com as lutas, com as crises. Faz parte, ou você acha que é só você que passa por esse tipo de luta, de batalha e de labuta? Não, absolutamente não. Esses irmãos aqui sofreram, passaram batalhas, foram perseguidos por inimigos do evangelho, tanto de descrentes quanto opositores de gente da própria igreja que era opositor da teologia deles. E eles passaram por isso. Temos a biografia também de Jonathan Edwards, maravilhosíssima, e Ian Murray. Temos a biografia do Dr. Lloyd-Jones, de Spurgeon, enfim, de tantos homens de Deus, de Agostinho, escrita por Peter Brown, e tantos outros homens de Deus que têm as suas biografias registradas exatamente para o fortalecimento das nossas almas. A gente tem um problema sério quando a gente abandona de lado esse tipo de leitura. Por quê? Porque a gente passa a reduzir, a um processo de reducionismo
da vida cristã, como se a vida cristã toda reduzisse apenas à nossa circunstância, a nós mesmos, e a gente achasse que aquilo só acontece conosco, essas batalhas só acontecem conosco, essas lutas, essas fraquezas, essas falhas. Então a gente perde muito quando a gente não abraça a leitura de biografias. Eu indico que vocês leiam as biografias dos santos de Deus. Leiam, e leiam com urgência. Ao invés de vocês perderem tempo com esses livros modernos de hoje, que nós temos aí dos teólogos, gente boa, vão ler os clássicos. Leiam os clássicos, leiam as biografias dos santos de Deus do passado. Uma biografia muito boa que eu posso lhe indicar, a princípio, que ele faleceu recentemente, é a biografia de John MacArthur, quando ele completou 40 anos de ministério na Grace Community Church. Ian Murray também escreveu então a biografia de MacArthur, e ele ainda estava vivo, e é uma biografia maravilhosa, muito edificante, muito instigante para a vida ministerial. Então eu indico que vocês leiam também. Muito bem. Em terceiro lugar, eu indico que vocês leiam a história da igreja. Ler a história da igreja significa ler a história do meu povo, a história da minha família espiritual, do povo de onde eu vim, eu faço parte. O povo que é a minha família, é a minha história. Então, quando eu leio a história da igreja no século I, II, III, né, quando eu chego na Reforma Protestante, quando eu chego nos grandes avivamentos, no que Deus fez, o que Deus fez ao longo da história na sua igreja, então eu encontro ali exatamente o que, pastor? Eu encontro ali exatamente o modo como Deus lidou com o seu povo. A gente vê a mão de Deus. Deus não abandona seu povo. Deus não deixa seu povo de lado. Deus não deixa seu povo ao léu. Mas a gente percebe a mão de Deus agindo em todos os estágios, em todos os momentos. E quando a gente lê a história da igreja e vê ali a ação da mão de Deus em cada ponto, a gente percebe o quanto Deus é fiel em suas promessas, em sua palavra, o quanto Deus é fiel com o seu povo, o quanto a palavra de Deus é firme, é forte, não cai, não vacila, mas ele mantém seu povo de pé, mantém seu povo firme, faz seu povo perseverar, porque lembre-se bem, você não persevera porque tem forças próprias na fé cristã, você persevera porque Deus lhe faz perseverar. O Senhor que infunde poder na sua vida, no seu coração, na sua alma, para que todas as manhãs você amanheça crente e assim viva para Ele e para a glória dele. Então, não abra mão de ler a história da igreja, do que Deus fez com o seu povo ao longo das eras, dos grandes debates teológicos, das grandes produções teológicas da igreja, das grandes crises que a igreja passou, das perseguições e do modo como Deus lidou com cada situação ao longo do tempo, mostrando que Ele é que está no controle. O nosso Senhor é que está no controle, não nós. Ah, meus irmãos, quantos políticos não se levantaram contra a igreja? Quantos reis e imperadores não tentaram destruir a igreja? Onde é que estão eles? Onde é que está o Império Romano? Onde é que está Maria a Sanguinária? Onde é que estão os perseguidores da igreja na Ásia, na África? Onde estão? E os que ainda estão vivos, daqui a uns dias vão passar, mas a igreja seguirá a sua marcha. Porque quem mantém a igreja firme, quem mantém a igreja firmada na rocha, não é o homem, não é a filosofia, não é a psicologia, não é absolutamente nada disso. Quem mantém a igreja firme, os pés de cada crente firme na rocha, é o próprio Deus. É o próprio Deus. E não há ninguém que possa destruir a igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. Então cabe a nós fazer o quê, pastor, nesse caso? Cabe a nós pedir forças ao Senhor, poder e graça para continuar firmes. Mas uma última dica que eu quero dar a vocês a esse respeito, neste tema, vamos colocar como um quarto ponto, é a leitura de grandes sermões do passado. Grandes sermões pregados por Spurgeon, pregados por Jonathan Edwards, por Calvino, por John Knox, pregados por George Whitefield, pregados por Martin Lloyd Jones. Eu mesmo, recentemente, estou encerrando este livro, exposição sobre o capítulo 1 de Romanos, o Evangelho de Deus. Um livraço, maravilha. Sermões sobre o capítulo 1 de Romanos,
qual o Dr. Lloyd Jones expôs na Capela de Westminster, e vale muito a pena a leitura. Sermões que edificam e que falam muito à minha alma. Então eu indico que vocês leiam, que vocês busquem, pesquisam, mergulhem a fundo nos sermões desses homens, porque daí vocês extrairão pepitas de ouro, de diamantes, eu diria, riquíssimos para a vida espiritual de vocês. Agora, tem que haver um esforço, uma tomada de atitude em direção a esse material. Você precisa ir lá e precisa tomar posse deles. Então, só recapitulando aqui para vocês rapidinho, lembrem, os meios de graça, leitura bíblica, oração diária e congregar. Segundo, leituras biográficas dos santos do passado, Spurgeon, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, Calvino, John Knox e tantos outros, ok? Grandes sermões, como eu acabei de mostrar para vocês. E por fim, leitura da história da igreja. Leiam a história da igreja e sejam edificados. Amém? Então, agradeço a atenção de vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.